pacote de corte de gastos que não corta gastos. Pacote de corte de gastos que não corta gastos, corta receitas. Pacote de corte de gastos que não corta gastos, corta receitas, que deixa descobertas. Pacote de corte de gastos que não corta gastos, corta receitas e as deixa descobertas. Essa é a equação. Diante desse cenário que eu, poeticamente aqui, como se fosse um poema concreto, isto que eu expliquei aqui agora em poucas linhas, repetindo, usando o recurso da repetição para essa minha obra de poesia concreta. Diante disso aí, por que a surpresa com a reação ruim de quem faz preço no Brasil? O perverso mercado. Não tem nenhum santo, certo? Mas se eu sou quem segura a onda do governo, se sou eu que financio a dívida do governo, eu tenho direito de subir os meus preços diante da incerteza, da insegurança. Porque incerteza não há mais. O que há agora, doravante, são certezas. Para quem não as tinha antes, como é o caso aqui de quem acompanha esse programa, sobre a situação fiscal brasileira, sobre a trajetória da dívida pública, sobre como ela cresce descontroladamente. O problema não é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu acho que isso será, do ponto de vista arrecadatório, um problema imenso que o governo contrata. Porque, à luz da realidade, aqueles que ganham até R$5.000 são a maioria da base contribuinte, portanto, da base geradora de receitas para a União. Esses passarão a não pagar imposto de renda. Acho que médio e longo prazo, o baque da queda de receita de arrecadação via imposto de renda para o governo será muito grande. Um governo que não tem arrumada, uma União, um Estado, que não tem arrumada a sua situação fiscal. Mas, como já disse a vocês, isso estava dado que viria. Ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, era previsível, pego de surpresa pelo governo Lula anunciando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A questão é o momento em que isso é feito, e o seu efeito anulante das medidas ditas de contenção de despesas, modestas, tímidas, precárias, muita boa vontade com algo de estrutural, sendo anuladas por essa poesia concreta que eu fiz aqui. Mal corta gastos o pacote que, sobretudo, abre mão de receitas. Chegamos à equação da conta que não fecha, meus amores. A conta não fecha. De novo. E o nosso problema é não fechar a conta. Então, nós estamos há mais de um mês debatendo, esperando, questionando um pacote que viria para ajudar a fechar a conta, e o pacote vem para aumentar a conta que não fecha. Para além da questão do tempo em que se anuncia isso, e do que comunica sobre pacote de corte de gastos, né, sobre a fraqueza desse projeto, nós temos o advento de uma política pública, né, de reforma do imposto de renda, que gera perda de receitas e que não tem cobertura à altura, não tem cobertura a contento. O problema não é o benefício a quem ganha menos. É uma armadilha. A intenção mal explorada, porque a comunicação do governo é ruim, mas a intenção de comunicar que o governo está tomando uma medida que fará sobrar dinheiro, aquele ganha menos não pagando mais imposto de renda, até quem ganha R$5.000, tem uma armadilha aí, tá? Porque, rapidamente, essa medida a ser ainda enviada ao parlamento para 2025 ser votada com efeito, tudo dando certo, para 2026, certo? Mas os impactos dessa atividade populista, por natureza descoberta, abrir mão de receita sem ter compensação a contento, isso fará preço para comer os ganhos, ainda não vindos dos mais pobres, dos que ganham menos, rapidamente e imediatamente.
A inflação está aí, comendo os eventuais ganhos dos que ganham menos. O juro está aí, tornando caro o crédito. A economia embicada para desacelerar. Uma armadilha aí. Então, por que, não importa qual seja a política, por que o tal mercado vilão, essa é a narrativa, né? Por que o tal mercado malvadão, vilão, reagiu na forma do dólar, que bateu, depois refluiu um pouquinho, bateu em R$6? Por quê? Porque o cara pega a planilha, faz uma conta muito simples e diz que, vamos lá, vou dizer uns números aqui, diz que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 valerá anualmente algo como, vamos lá, 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais, portanto, de renúncia fiscal. Um gasto aí. O gasto de deixar de arrecadar esse valor. O governo faria isso. Isso exige medidas de compensação para que se chegue à neutralidade. De onde virão, em termos de receita, 40 bilhões de reais capazes de tapar esse buraco? Buraco da renúncia fiscal para a isenção do imposto de renda para a faixa de quem ganha até R$5.000. Virá, eu estou procurando, e não vejo essa conta fechar. Virá da taxação, sou a favor, tá? Corte-se na carne de quem tem que cortar, corte-se na própria carne, sou a favor. Taxação, nem é uma taxação tão grande assim, taxação para quem ganha mais de R$50.000, sem ser CLT, certo? CLT já paga os 27,5%. Sou a favor. O que se vai aferir com isso? Quantas pessoas, que são milhões e milhões, que ganham até R$5.000 e deixarão de pagar imposto de renda? Quantas são as que serão taxadas, ganhando mais de R$50.000? Que volume isso fará? Nos outros países em que essa experiência existe, de taxar quem ganha mais, tem-se a experiência de soluções. Quem tem dinheiro paga os melhores, sei lá, contadores, os melhores especialistas em tributos, e encontram um caminho para driblar esse processo. Alguém falou aí em fuga de capitais. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A fuga de capitais pode até ser derivada dessa ideia de taxação, mas marginalmente. Os capitais fogem do Brasil pelos ambientes de incerteza, não é por taxação. É porque olham para cá e não veem instabilidade para investir no Brasil ou para manter seus dinheiros aqui. É por isso que há fuga de capitais. Não é por causa da taxação. É porque, estruturalmente, não é circunstancialmente, estruturalmente olha para o cenário aqui nosso e vê, caraca, fiscalmente esse país não é viável. A trajetória da dívida, o crescimento da dívida pública, ele não tem controle. É por isso que o sujeito tira o dinheiro daqui. Eu entendo o discurso político de vilanização do mercado, de quem faz preço, mas no mundo real eu entendo que quem faz preço tem o direito de estabelecer as suas condições. O governo precisa desse dinheiro para financiar a sua operação, para financiar a sua dívida. Então, se o cara que tem o dinheiro observa o governo e não acredita no governo, na hipótese de que queira negociar com o governo, ele vai fazer, nas suas condições, o preço maior. Esse é o mundo real. Leve isso para as escolhas que você faz no seu dia a dia, não necessariamente financeiras, mas falando em termos de conceito, e você entenderá essa escolha. Os riscos que você corre, você vai correr risco? Está disposto a correr risco? Pode correr risco? Quais são as condições que você imporá para sobreviver ao risco? Vilanização do mercado. Na verdade, uma solução que eu compreendo política para não encarar o problema. Eu até vou usar essa expressão redundante, né? Encarar de frente o problema. O problema é a conta não fecha, não importa qual seja a política pública. O mercado reage porque a conta não fecha. Porque você anuncia um pacote de corte de gastos, não entrega um pacote de corte de gastos, entrega renúncia fiscal
entrega corte de receitas e faz isso sem previsão consistente de como tapar esse buraco do dinheiro que se deixará de arrecadar. Essa é a razão do mau humor, meu Deus do céu. Não é porque o pobre está sendo beneficiado. Não pode admitir que política pública para pobre. Essa política é ruim para os pobres, como a história já mostrou.